Olá, e a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela venha a ser sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família, e Deus em Cristo Jesus derrama sobre a tua vida as mais ricas bênçãos celestial. Neste exato momento, quero convidá-lo para uma breve meditação da Palavra de Deus, e se encontra no livro de Jó, e o seu capítulo de número 2, e o verso de número 9, e nos diz assim: Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Em outras traduções vai dizer: amaldiçoa a este teu Deus e morre. Louvado seja Deus. Em disse e ser cristão é sinônimo de bênção, de prosperidade, de felicidade. Em disse e ser cristão é sinônimo de arro do ano, é sinônimo de uma asa, é sinônimo de uma chave de um sítio. Ser cristão também é passar por adversidade. Cristão, ele passa por lutas, passa por provações, passa por aflições. O próprio Jesus, ele disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O problema de você, não vejo nenhum problema de nós, como cristão, passar por adversidade, passar por luta, passar por provações. Mas o problema é como você vai lidar com as lutas, como você vai lidar com as adversidades, como você vai lidar com os problemas e te afronta, e te aflige, e tira a tua paz. Muitas das vezes passamos por lutas, passamos por provações e entramos em desespero, entramos em agonia, entramos em aflição. Louvado seja o nome do Senhor. Na Bíblia nós temos vários exemplos de homens e mulheres de Deus e passaram por lutas, e passaram por adversidade, e passaram por provações. Mas todos eles, pela misericórdia de Deus, ele venceu as lutas, eles venceram as adversidades. Por quê? Porque eles depositaram a sua fé, a sua confiança em Deus. Louvado seja Deus. Em vez de eles correrem para outros deuses, em vez de eles se prostrarem diante de outros deuses, eles se prostraram e confiaram no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no Deus de Jacó. Ora, haja vista, a Bíblia vai nos dizer que Davi estava na cidade dos filisteus, estava morando com os seus amigos, com as suas esposas, com as suas famílias, em uma das cidades dos filisteus. Estava sendo acolhido pelo rei dos filisteus. Porém, aquela cidade onde Davi se encontrava foi invadida. Os inimigos pegaram a família de Davi, pegaram a família dos soldados de Davi, dos amigos de Davi, e levaram como refém. Destruíram todo aquele povoado aonde Davi se encontrava. Quando Davi, louvado seja Deus, chegou naquela cidade, chegou naquele povo e não encontrou a sua família, não encontrou a sua esposa, viu toda aquela cidade destruída. Davi, ele se prostrou diante do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. De repente os seus amigos, os seus companheiros quiseram apredejar Davi, porém Davi consultou a Deus e perguntou para Deus se ele podia ir atrás das pessoas e invadiram aquela cidade. Senhor, eu posso ir? Eu vou alcançá-lo? Eu vou encontrá-lo? O Senhor respondeu à oração de Davi dizendo: vai, porque eu entregarei eles nas tuas mãos. Louvado seja Deus. Essa é a diferença de quando as pessoas servem a Deus com sinceridade, de quanto as pessoas depositam a sua confiança em Deus. Em momento algum, Davi entrou em desespero. Em momento algum, Davi entrou em aflição.
mas ele consultou a Deus, ele pediu a Deus a direção. Muitas das vezes nós passamos por lutas, nós passamos por adversidade, mas nós não consultamos ao verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Louvado seja Deus. Ao invés de confiar em Deus, nós confiamos no homem. Ao invés de nós depositarmos a nossa confiança em Deus, nós depositamos a nossa confiança nos homens. Louvado seja o nome do nosso Deus. O texto a qual eu acabo de ler, ele vai fazer menção de um homem que morava em Uz dos Caldeus, por nome Jó. Um homem que era muito rico, louvado seja Deus, naquela cidade, naquela região. Um dos homens mais ricos daquela região. Jó, louvado seja Deus. Porém, Jó, louvado seja Deus, se via em aperto, se via em aflição, se via em angústia. De repente Jó começou a perder os seus bens materiais. Jó começou a perder a sua fortuna. Jó começou a perder os seus filhos. Todos os seus filhos morreram. A luta bateu na porta de Jó, o sofrimento bateu na porta de Jó, a agonia bateu na porta de Jó. Meu amado ouvinte da palavra de Deus, nós não estamos imunes a estas coisas. Os problemas, ela não escolhe as pessoas. Os problemas, ela bate na minha e na tua porta. Não importa se eu sou rico ou se eu sou pobre, se eu tenho condição ou não, se eu sou bonito ou feio, de jeito nenhum. Os problemas, ela não escolhe as pessoas. Louvado seja Deus. Ela vem na minha e na tua porta. As adversidades, as lutas do dia a dia, os problemas do dia a dia, ela bate na nossa porta. Louvado seja Deus. Assim como bateu na porta de Jó, e de um dia para a noite, Jó perdeu tudo. Perdeu os seus bens materiais, Jó perdeu a sua riqueza, Jó perdeu a sua fortuna. De repente Jó se encontrava no meio das cinzas, um pedaço de aço, raspando as suas enfermidades, raspando as suas chagas. Louvado seja Deus. E de repente a sua mulher, louvado seja o nome do Senhor, chegou para Jó e disse: homem, tu ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Meu Deus do céu, e coisa tremenda, tu ainda retens a tua sinceridade em meio às lutas, em meio aos problemas, em meio às dificuldades. Jó ainda permanecia fiel. Jó era um homem sincero. Jó era um homem obediente a Deus. Louvado seja Deus. Jó era um homem herido por toda aquela cidade, por toda aquela vizinhança. Jó era respeitado. Louvado seja Deus pela sua sinceridade, pela sua fé, pela sua fidelidade para um Deus, pela a maneira como ele tratava as pessoas, o respeito, o carinho de Jó para com aquelas pessoas. Mas Jó permaneceu fiel. Jó foi fiel a Deus. Em momento algum, Jó pecou contra Deus. Em momento algum, Jó abriu a sua boca para blasfemar o nome do Senhor. De forma alguma. A sua mulher diz: tu ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele responde: mulher, como fala qualquer louca, qualquer doida, assim fala tu. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A fidelidade de Jó, a sinceridade de Jó, a retidão de Jó para um Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jó ainda mantinha sua fé em Deus. Jó ainda mantinha sua confiança em Deus. Jó ainda mantinha a sua sinceridade para um Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do nosso Deus e é digno de toda honra e de toda glória. Jó
não peou contra Deus. Em meio às lutas, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, Jó depositou a sua confiança em Deus. Jó depositou a sua fé em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jó não foi atrás de homem algum para depositar a sua fé. Jó não correu atrás de ninguém para pedir socorro. Porém, Jó se manteve firme, se manteve na retidão diante do Deus de Abraão, diante do Deus Todo-Poderoso. Jó permaneceu firme. Louvado seja Deus, e por sua fidelidade e por sua sinceridade, Jó, louvado seja Deus, alcançou a misericórdia de Deus. Jó alcançou as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jó, mais na frente, ele vai dizer: ainda ele me mate, mas nele eu esperarei. Glória a Deus. E coisa maravilhosa. Isso é fé. Isso é depositar a sua fé em Deus. Ainda ele me mate, mas nele eu esperarei. Jó tinha uma fé tremenda, Jó tinha uma fé terrível, Jó era fiel a Deus, Jó era sincero para com Deus, Jó permaneceu fiel nos princípios do Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Louvado seja Deus, meu amigo. E nos dias atuais em que nós estamos vivendo, muitas lutas, muitas dificuldades, muitas barreiras, muita falta de amor. Louvado seja Deus. As pessoas já não têm mais amor, as pessoas já não respeitam mais o seu próximo, mas que nós possamos permanecer firme nos caminhos do Senhor e nós possamos viver como Jó. Louvado seja Deus, em meio às lutas, em meio às dificuldades, mas ali nós estamos firmes diante do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vem as lutas, vem as dificuldades, vem os problemas, mas nós precisamos manter firme a nossa fé, como Jó fez. Louvado seja Deus. Ele respondeu para sua esposa: mulher, como fala qualquer louca, assim fala tu. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Ainda ele me mate, mas nele eu esperarei. E nós possamos esperar em Deus, e nós possamos depositar nossa fé, a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. É difícil, eu sei que é difícil. As lutas vêm, mas Jesus é nas nossas vidas. Jesus está no barco, Jesus está no controle de todas as coisas. Louvado seja Deus. Fique com essa palavra. E Deus em Cristo vem abençoar ricamente a tua vida. E Deus em Cristo Jesus vem abrir as janelas dos céus e derramar sobre a tua vida as mais ricas bênçãos celestial. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.